Foi disputado nesse fim de semana, dias 20 e 21 de julho, o Campeonato Brasileiro de Sectorball de 2024. Contando com atletas do Bangu, Portuguesa, Vasco da Gama e os anfitriões do Botafogo, a competição teve um nível técnico ótimo, jogos excelentes, confirmações de favoritismos e algumas surpresas. Foram disputados 2 torneios, o individual no sábado e a competição de clubes, que aconteceu no domingo. Enquanto o individual teve uma primeira fase de grupos, que classificou 8 jogadores para as quartas de finais, o Interclubes foi jogado em sistema de liga, onde as equipes jogaram todas contra todas, em turno único. O primeiro dia de atividades foi marcado por um dos melhores campeonatos brasileiros em termos técnicos. Logo no início, alguns dos rostos conhecidos dispararam em seus grupos e garantiram a classificação para os playoffs com antecedência, como o sempre forte Robson Marfa, do Botafogo, que defendia o seu título conquistado ano passado, Abel Cepa, do Vasco, Weber Gomes, da Portuguesa, e o campeão sul-americano Marcelo Coutinho, do Bangu. Contudo, o dia reservou algumas novidades, como as ótimas campanhas de Márcio Leal e Jorge, ambos do Botafogo, que se classificaram em seus grupos. Além deles, avançaram também Moisés, do Botafogo, e Maciel, do Bangu. Já nos confrontos eliminatórios, Robson e Abel avançaram e jogaram uma semifinal, enquanto a outra teve Weber e Márcio medindo forças. A decisão contou com 5 títulos brasileiros na mesa, 1 de Abel e 4 de Weber. Ao final, o atleta vascaíno prevaleceu e conquistou seu segundo título nacional com uma campanha impecável. No jogo de terceiro lugar, Robson superou Márcio Leal. Entre os banguenses, Luizinho Coelho sofreu uma única derrota, para seu companheiro de equipe Felipe Maciel, e não se classificou na primeira fase. Em um dos maiores clássicos do Sectorball brasileiro, Marcelo Coutinho foi derrotado pelo placar mínimo pelo futuro campeão Abel, formado no próprio Bangu, enquanto pelo mesmo placar Maciel, que entrou nos playoffs com uma terceira melhor campanha no geral, foi eliminado pelo surpreendente Márcio Leal. Com isso, Maciel encerrou sua participação na 5ª colocação, com Coutinho logo a seguir, no 6º lugar. Com as emoções do campeonato individual ainda frescas na memória, Vasco, Bangu e Botafogo mediram forças no torneio de equipes. A Luizinho, Maciel e Coutinho, que participaram na véspera da competição individual, juntaram-se no domingo Bruno Coutinho, Ricardo Pereira e Eduardo Castelo, completando a equipe do Bangu, que tentaria reconquistar o título brasileiro, ganho em 2022, no estádio da Ponte Preta, em Campinas. Logo no primeiro confronto, o Vasco vence a equipe do Botafogo. O Bangu também venceu seu confronto contra os anfitriões alvinegros, fazendo com que a decisão fosse na rodada final, com vantagem do empate para os cruzmaltinos, que tinham saldo superior. O jogo final foi tenso, com alguns dos embates sendo decididos literalmente nas últimas jogadas, como o empate de Barthez, do Vasco, contra Luizinho Coelho, do Bangu, em que o gol do vascaíno saiu junto com o toque do relógio. Com a vitória no confronto, o Vasco se sagrou mais uma vez campeão brasileiro de clubes, enquanto o Bangu foi vice. Como era de se esperar, esse certame teve impacto nas colocações do ranking nacional. Robson Marfa se mantém líder, com Barthez agora em segundo, seguido de perto por Weber Gomes e Marcelo Coutinho. Já o Bangu manteve uma boa margem na liderança do ranking de clubes, com Vasco e Botafogo praticamente empatados na sequência, e Olaria e Ponte Preta um pouco mais atrás. Enchendo seus fãs de alegria, de lá
Ventania. Vem Bangu, seu clube vencia, acerta um feriado, comércio fechado, a torcida reunida.